Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje nós vamos entender tudo sobre tabela dinâmica. Então, se você nunca usou essa ferramenta no Excel, fique aqui com a gente até o final. Eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender tabela dinâmica. Ah, Priscila, mas eu já mexo algumas coisas com tabela dinâmica. Essa aula é para mim? É para você também, porque a gente vai estar tirando as principais dúvidas que as pessoas têm em tabela dinâmica. Então, fica aqui comigo até o final. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Se inscreva. Nós temos vídeos diários de Excel que vai te ajudar aí no dia a dia, com certeza, tá bom? E se gostar desse vídeo, já deixa seu like. Vamos começar aqui, pessoal, entendendo a nossa planilha. Então, eu tenho uma planilha aqui de orçamento de despesas, que eu tenho um mês, categoria, subcategoria, o valor orçado, total de gastos e aqui renda mensal. Essa planilha é como se fosse uma planilha aí de despesas da sua casa. Eu peguei um banco de dados aqui aleatório para a gente trabalhar a tabela dinâmica, tudo bem? Então, imagine aí que você tenha essas despesas na sua casa, de alimentação, onde a subcategoria é supermercado, açougue, feira, e você tem um valor estimado por mês, no caso aqui a gente chamou de valor orçado, e você tem um valor que realmente você gastou no mês, tá bom? E aqui está a sua renda mensal, quanto que você ganha por mês. Agora, vamos inserir nossa tabela dinâmica. Priscila, onde que eu começo? Por onde que eu começo? Você vai vir aqui, ó. Veja que normalmente aqui o nosso menu está em página inicial. Nós vamos aqui em inserir. Dentro aqui do menu inserir, nós temos tabela dinâmica. Você vai clicar em tabela dinâmica e dar tabela intervalo. Cliquei, ele já me propôs um intervalo aqui. Tem duas formas. Se o meu cursor aqui, ó, note que eu estava clicado dentro da tabela. Se eu tiver clicado dentro da tabela, ele já me propõe um intervalo. Normalmente esse intervalo é o que eu quero. Então eu gosto sempre de estar clicado aqui. Priscila, se não tiver, esqueci, como é que eu faço? Não tem problema nenhum. Vou clicar aqui pro lado de fora para vocês verem, ó. Tabela dinâmica da tabela. Ele não vai me propor intervalo e eu vou vir aqui e vou selecionar toda a minha planilha. Tudo bem? Agora, vamos entender esses outros dois pontos aqui da tabela dinâmica. O Excel me pergunta assim, Priscila, você quer uma nova planilha? Ou você quer já nessa planilha existente? Aí eu vou falar assim, Excel, eu quero uma nova planilha. O que é isso? Eu quero que abra aqui ó, uma planilha ao lado com a minha tabela dinâmica. Se eu escolher planilha existente, ele vai criar aqui, ó, minha planilha aqui ao lado, de acordo com onde eu selecionar. Então, não quero planilha existente, eu quero nova planilha, e aí é só eu colocar OK. No que eu coloco OK, já me aparece aqui toda a minha carinha da tabela dinâmica. O que eu preciso entender? Que aqui nesses campos, tudo que era aqui, ó, o título das minhas colunas, ó, mês, categoria, subcategoria, ele veio parar aqui, ó, dentro dos campos da tabela dinâmica. Anote, ó, mês, categoria, subcategoria. Então, todos os títulos que eu tenho lá, ele vem para cá. E aqui embaixo é onde eu monto minha tabela dinâmica. Então, a tabela dinâmica funciona mais ou menos assim. Você arrasta esses itens para cá e você vai visualizar aqui o que o Excel vai montando. Tudo bem? Vamos agora imaginar uma análise que a gente quer fazer. Suponhamos que a gente quer saber quanto que a gente gastou por categoria. Então, o que eu faço? Então, eu vou usar aqui a categoria. E aqui eu posso brincar nesses campos, principalmente se for o seu primeiro contato com tabela dinâmica. A categoria eu posso colocar ela aqui em linhas. Veja que ela monta aqui na vertical. Olha se eu colocar em colunas. Em colunas para mim já não faz muito sentido. Então vou deixar aqui em linhas mesmo. Para os valores já vêm aqui, ó, na coluna B. Já estou aqui mais ou menos imaginando a minha tabela. E aí eu falei para vocês que eu quero o valor gasto total
por categoria, certo? Então vamos lá, pega aqui, ó, o total de gastos. E aí, toda vez que eu quero os valores, eu vou arrastar para esse campo aqui de valores. Então eu vou pegar aqui, ó, o valor orçado. Não, eu não estou querendo falar de orçamento agora, eu quero saber só quanto que eu gastei. Então eu vou puxar aqui, ó, total de gastos. Você clica, segura, arrasta e solta aqui para somatório de valores. Ele já me trouxe soma. Poderia ser, às vezes acontece, dele não trazer automaticamente o que eu quero. Aqui ele trouxe perfeitamente o que eu queria. Aqui está o somatório de cada categoria. Mas aí, se ele não trouxer, o que eu faço? Eu clico aqui nessa seta, vou aqui ó, em configurações do campo de valor, e aqui eu posso alterar para soma, contagem. Às vezes ele vem contagem, posso alterar para média, e aqui tem as fórmulas que eu posso alterar. Nesse caso, o nosso é soma mesmo. Outra coisa que dá para a gente fazer nesse campo aqui, formato do número. Se eu clicar aqui, ele me abre aquela tabelinha de configuração do formato do número. Eu já vou ajustar o nosso aqui para moeda. Ok? Dei ok aqui. Ok aqui. E aí ele já ajustou os nossos números aqui na soma total de gastos. O que eu vou fazer agora? Eu quero ver esses valores por mês. Nesses valores por mês, eu tenho duas opções. Vou fazer uma depois a outra, a gente vê qual que ficou mais visual, qual que facilita mais a nossa análise. Eu posso colocar o mês aqui. Note que ele tem uma análise, conforme a ordem que eu coloco aqui, tem impacto na minha planilha. Então, eu coloquei primeiro os meses, depois a categoria. Um mês, depois a categoria. E olha como que ficou aqui a nossa planilha. Ficou o total aqui que gastei em janeiro e aqui eu consigo ver o total por categoria. Alimentação 848, cuidados pessoais 352, moradia 411, saúde 253 e por aí vai. Dá para visualizar assim. E se eu pegar aqui, ó, cliquei em mês e arrastar para debaixo de categoria, o que acontece? Olha o que ele me traz. Ele alterou a ordem. Eu tenho duas... Deixa eu só desmarcar isso aqui. Ele criou esse campo aqui. Deixa eu só ver na minha planilha. Ele criou esse campo aqui meses. Mas não, eu quero só o mês aqui que eu arrastei. Perfeito. Então vamos voltar. Antes estava assim, onde eu vejo por mês, janeiro, fevereiro, março. E aí vejo as categorias. Fica bom assim. E se eu ordenar mês para baixo de categoria, olha o que acontece. Ele me dá o total por categoria. Então, a alimentação, eu gastei 9.379 e eu consigo ver aqui por mês quanto foi que eu gastei. E aí, Priscila, o que é o certo e o que é errado? Não tem isso na tabela dinâmica. Tem muito da avaliação que você quer fazer no momento. Como você quer apresentar a sua planilha aí na empresa, qual visão que faz mais sentido. Às vezes, suponhamos, nesse exemplo aqui da planilha, não, eu quero avaliar quanto que está gastando no ano por categoria. Então, dessa forma faz sentido, ou talvez nem precisava do mês, só o totalzão mesmo. E aí, Priscila, eu queria ver só assim, ó, só janeiro, só fevereiro, só março. Como que eu faço isso? Dessa forma, você pode pegar o mês aqui, arrastar e colocar ele em filtro. Quando você arrasta aqui em filtros, ele traz aqui o filtro para você. E aí você coloca aqui, se você quiser selecionar vários itens. E aí tem a opção aqui, ó, janeiro, fevereiro, março. E aqui você vai selecionando. Aqui não ficou legal esse formato de número. A gente vai precisar ir lá e ajustar o jeito que está formatado esse número aqui.
mas a gente ajusta agora mesmo. Então vamos pegar aqui. Eu sempre brinco, né? As planilhas aqui são ao vivo, então tem imprevistos ao vivo. Vou formatar. E aí, porque eu quero que traga só o mês escrito. E aí, tem uma fórmula que a gente coloca assim, ó, igual, texto, abre parênteses, aqui, e aí eu quero o formato do texto. Vou pôr aqui, coloquei ponto e vírgula, fecha. Isso, perfeito. Se eu colocar mais um M, ele aqui me trouxe o mês, igual mês 11, 12. Se eu colocar mais um M, ele me traz a abreviação. Se eu colocar outro M, ele me traz o nome do mês completo. Vamos colocar o nome do mês completo? Perfeito, então. Aqui eu vou colocar outro nome. Mês e um underline na frente. E ele só dá 2 cliques. E aí ele já vai me trazer aqui onde que é janeiro, janeiro, onde que é dezembro, dezembro, perfeito? O que a gente vai fazer agora? Já que a gente teve esse problema, a forma de visualizar os meses aqui não ficou legal. E aí, se eu quisesse selecionar janeiro, eu ia ter que colocar aqui, ó, selecionar vários itens e marcando aqui, ó, um por um. Provavelmente alguém que está assistindo isso já teve esse problema na planilha e fica ruim a visualização. Como a gente já ajustou lá, como que a gente vai fazer para trazer aqui para nossa planilha? Deixa eu só mudar aqui, ou assim, underline. Pra gente não se... Isso aqui é mais pra gente não se confundir lá, tá? Underline 2. Eu vou voltar aqui, ó, clicado na planilha, vou vir em análise de tabela e tem essa opção aqui, ó, alterar fonte de dados. Quando eu clico nela, veja que ele me traz aonde eu selecionei. E aí, no caso, eu tinha começado a partir desse mês 2, agora eu quero inserir esse mês 1 aqui. Eu só vou ajustar aqui, ó, na própria fórmula, tá vendo que começou de B? Vou colocar para começar de A, que ele começa de A4 até G232, e fica ótimo. Ok? Ele já atualizou aqui para mim, mês 1, mês 2. Se ele não atualizar, é só você clicar aqui, ó, em atualizar, que aí ele já atualiza. E aí agora, o que nós vamos trazer aqui para o campo de filtros? Vamos trazer o mês 1. Arrastei o mês 1 aqui para cá. Agora ficou bom, hein, de ver. Porque agora eu consigo, ó, selecionar só janeiro e traz os valores só de janeiro. Fevereiro, os valores só de fevereiro. E assim sucessivamente, ó, março. Perfeito? Ótimo. Note que quando a gente clica aqui, aparece os campos. Quando a gente clica fora, ele some. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tem como, se eu fechar aqui direto, eu vou mostrar logo. Eu posso vir aqui, ó, em mostrar lista de campos. Então, às vezes, quando eu comecei a trabalhar com tabela dinâmica, me aventurando, eu ficava desesperada, que eu nunca queria fechar esse negocinho aqui, ó, os campos do lado, porque eu não sabia como acionar. Então, você fechou aí seus campos da tabela dinâmica e não sabe como visualizar eles novamente, é só você clicar aqui em cima da tabela, vir em análise da tabela dinâmica, selecionar, mostrar e aqui lista de campos. O meu estava flegado, então vocês já estavam visualizando. Eu desmarquei, mas se eu selecionar, ele vai voltar a aparecer. Então eu posso fechar e voltar sem problema nenhum. Tudo bem? Vamos continuar aqui então na nossa tabela. Então, tá aqui por mês, aqui o somatório das nossas categorias. Eu acho que é isso que eu quero, por enquanto, nessa avaliação. Gente, eu tenho um toque aqui de linhas de grade, deixa eu só tirar elas aqui, tá bom? Eu vou agora querer uma análise também por subcategoria. Como que eu faço essa análise por subcategoria? Nessa mesma tabela. Então, vou pegar aqui, clicar, arrastar. Como eu sei
que a subcategoria é um detalhe dessa categoria, eu coloquei ele abaixo, não coloquei ele no início. Precisamos saberia se era para colocar antes ou depois. Não tem problema. Você vai fazendo seus testes aí, você vai ver que vai ficar feio. Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui depois, ó, alimentação e aqui os detalhes de alimentação. Mas suponhamos que eu tivesse colocado aqui antes de categoria. Você vê aí que vai ficar difícil se fazer sua análise, entendeu? Aí no que ficar difícil fazer sua análise, fala, não ficou legal. Então vamos jogar aqui, ó, subcategoria para cá. Fica mais clean, fica mais visual, tá vendo? Então vamos continuar. Tá aqui, então, minha categoria, minha subcategoria, os valores, aqui os valores está com subtotais, perfeito, tem um total geral aqui, excelente, e aqui continua meus filtros. E aí, mesmo que eu faça uma alteração aqui embaixo, não tem impacto nenhum. A própria tabela dinâmica já vai buscar lá e me trazer as informações. Continuando. Outra coisa que dá pra gente fazer aqui interessante, vamos alterar os títulos aqui. Aqui eu vou chamar de categoria. Aqui de totais de gastos. E eu queria que isso acontecesse. Então, se eu repito o título lá da tabela dinâmica, ele não aceita. Ele fala que já há um campo na tabela dinâmica com este nome. Aí o que eu faço? Dica mágica. Você dá um OK aqui e é só você dar um espaço depois de total de gastos. Pronto, ele aceita e fica lindo. Deixa eu centralizar aqui. Aqui, então, vou chamar só de mês. Mês de abril, vou selecionar tudo. Suponhamos que agora eu quero total geral. O que dá pra gente melhorar nessa planilha aqui? Dá pra gente facilitar esse filtro aqui, ó. É um saco ter que clicar e selecionar. Como que melhora isso no Excel, na tabela dinâmica? Com um negócio mágico chamado segmentação de dados. Isso vai mudar a sua vida se você nunca ouviu falar. Segmentação de dados consegue colocar mais visual sua tabela dinâmica e você consegue alterar de forma prática. Então vamos aqui, ó, análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. E aqui você escolhe o que você quer colocar na segmentação. No nosso caso é o mês, e aí você vem e dá OK. No que você dá OK, vai aparecer aqui, ó, os meses. E aí você vai poder selecionar de forma, olha aqui, que coisa prática. Você vai conseguir selecionar aqui todo o seu filtro. E você vai conseguir também formatar essa segmentação de dados. Então, eu venho aqui, ó, na segmentação, e aí eu consigo aqui, suponhamos que eu quero alterar a quantidade de colunas, e eu posso arrastar para o lado para aumentar. Posso diminuir aqui, ó, também. Posso vir aqui, alterar o layout dela. E aí tem os layouts aqui que ele propõe. Eu vou escolher uma escura aqui pra gente. E aí aqui eu posso ir fazendo as alterações de filtro que eu achar melhor aqui para essa tabela dinâmica nossa. Outra coisa que dá pra gente fazer aqui, além desses filtros, é tirar esses botõezinhos aqui de cima. Então é só vocês virem aqui na configuração da segmentação de dados, certo? E aí tá vendo que tem essa opção aqui, ó, exibir cabeçalho? Você pode desflegar essa caixinha aqui e dar OK. E aí não vai ter mais aquele cabeçalho. Essa funcionalidade normalmente a gente utiliza quando está montando algum dashboard, alguma coisa assim, que a gente precisa ter uma visualização melhor, ficar mais clean, e a gente tira o título. Tudo bem? Mas aí é a seu critério o que você achar melhor, como trabalhar a sua segmentação de dados. Vamos continuar a nossa tabela. Vou deixar essa segmentação de dados bem aqui. Eu quero mexer em algumas coisas nessa tabela. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para melhorar a visualização. Vamos continuar.
Priscila, eu não quero a planilha nesse formato aqui. Eu quero alterar o formato de visualização dessa tabela dinâmica minha. É possível? É, e eu te conto como que é. Você vai vir aqui ó, em Design. Então, veja que quando você clica na tabela dinâmica, tem duas abas, a análise de tabela dinâmica e o Design. Você vai vir aqui em Design. No Design também você consegue alterar o design da sua tabela. Acabei esquecendo de falar. Então, você consegue vir aqui e selecionar o design que você achar melhor, mais bonito. Eu vou escolher esse bem aqui, ó. E aí fica a seu critério. Aqui eu consigo colocar cabeçalho de linha de outra cor, se tiver plegado, linhas em tiras, sem linhas em tiras, colunas em tiras, pode ver que criou uma linha aqui. E aí eu posso brincar, cabeçalho da coluna, com cabeçalho e por aí vai, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês essa parte aqui de layout. Nessa parte aqui eu consigo alterar várias coisas importantes na minha tabela dinâmica. A primeira parte dele aqui é os subtotais. Então, tá vendo que eu tenho subtotais aqui em cada categoria? Aqui eu posso ajustar esses subtotais. Eu posso não mostrar, então ele deixa de aparecer os subtotais. Eu posso mostrar todos os subtotais no final de cada grupo. Aí ele cria subtotais aqui no final, tá vendo? O ruim dessa visualização é que ele acaba que ele repete o nome no final. Mas talvez faça sentido para o que você está montando aí. E a última é mostrar todos os subtotais no início do grupo, que era a forma que já estava. Eu entendo que essa é a melhor, vou manter assim, tá bom? Um outro ponto é totais gerais. Note que nossa planilha está aqui, ó, com totais gerais. E aí, eu posso desabilitar ele para linhas e colunas. Então, não tem mais total. Quando a planilha é maior, você consegue visualizar os totais para linhas e colunas. Seria como se fosse um total aqui na lateral. Então, desabilitei. Tem a opção habilitado para colunas, no nosso caso é só colunas. Tem habilitado somente para linhas, como no nosso caso não faz sentido, ele não habilitou. E tem a opção habilitado somente para colunas, no nosso faz sentido, ele habilitou. Então tem essas formas de você visualizar. No nosso eu vou deixar dessa forma. Outra parte bem importante na tabela dinâmica é esse layout do relatório, que agora vai alterar a nossa estrutura da tabela dinâmica. No layout do relatório, você consegue mostrar ele no formato compacto, que é a forma que a gente está visualizando agora, mostrar em formato de estrutura de tópicos. Que formato é esse? Fica os tópicos, pode ver que houve um deslocamento de coluna, foi por isso que eu joguei mais para o cantinho aqui nossa segmentação. Então, note que agora a categoria está em A, na coluna A, e a subcategoria está na coluna B. Vamos voltar? Olha como que estava no formato compacto. A categoria e a subcategoria, tudo na coluna A. Alterei aqui na estrutura de tópicos. E aí ele ajustou. Colocou a categoria na coluna A, a subcategoria na coluna B. Outra coisa que dá para a gente visualizar aqui é mostrar em formato tabela. Então ele já formata aqui uma estrutura de formato tabela. E tem uma outra estrutura que eu gosto mais, que é essa, que é repetir todos os rótulos de itens. Que aí, além dele mostrar no formato tabela, ele repete aqui, ó, os itens na lateral. Ele fica parecendo bem aqui a estrutura anterior da nossa planilha. Só que agora de forma mais resumida. E aí, daqui dá pra gente trabalhar da seguinte forma, ó. E aqui não repetir os rótulos, eu tiro os rótulos. Se eu deixar para repetir os rótulos, eu venho aqui e vou tirar os subtotais para não ficar uma planilha tão poluída. Suponhamos que eu não queira os subtotais. Por isso que eu falo que a planilha dinâmica, ela precisa estar muito alinhada com a análise que você está fazendo, com o objetivo do seu trabalho. Porque a gente aqui tem as funcionalidades, mas você precisa ver qual que se adequa melhor ao que você está fazendo aí. E aí aqui então eu tirei os meus subtotais, só para exemplificar para vocês uma outra modalidade, uma outra forma que dá para montar a tabela dinâmica.
No caso aqui, o que eu mais gostei é mostrar a estrutura de tópicos apenas e com subtotais final no início. Eu gostei dessa. Os subtotais no início de cada grupo e ela nessa estrutura de tabela. Só que eu acho que ela não precisa repetir todos os rótulos de itens. Então, repetir os rótulos. Aí ela fica mais limpa, mais clean, né? Então, veja aqui a alimentação, tem açougue, tem aqui o total, os cuidados pessoais. Tá tudo aqui. Fechou? Essa é uma forma que a gente consegue formatar a nossa planilha, deixando ela melhor ou de uma forma mais apresentável. Outra coisa que dá para a gente trabalhar aqui na nossa tabela dinâmica é o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos voltar nossa lista de campos. Eu ia colocar mais uma segmentação de dados, mas eu vejo que não faz sentido. A não ser que a gente faça assim, ó. Essa categoria eu jogo aqui, ó, para filtros. Cliquei, segurei e arrastei, tá bom? E aí agora eu consigo inserir mais uma segmentação de dados. Então vamos inserir aqui e eu quero uma segmentação de categoria. Vou colocar aqui, aumentar a quantidade de colunas. Vou aumentar para 3 colunas. Vou aumentar aqui. Dados pessoais ali é bem grande. Vou deixar assim. Ou você pode reduzir aqui, ó, a quantidade de colunas. Vou deixar ela no mesmo alinhamento dessa outra. E aí a pessoa só roda aqui pro lado para fazer os filtros. E aí, conforme eu vou clicando, ele vai alterando para mim os filtros. Legal? Não é obrigatório aqui, ó, categoria, vou desflegar, tá como um filtro. Pode ficar sem filtro, que continua funcionando aqui, ó, minha segmentação de dados. Ela não necessariamente precisa estar aqui no campo de filtros para eu inserir uma segmentação, tá bom? Então, o mês também não precisaria estar. E aí, eu, sem aqui a opção de filtro, eu vou usando só a segmentação de dados e escolho o que eu quero. Gente, não gostei desse trem desse tamanho aqui não, hein? Com só esse pouquinho de coluna, vou ajustar aqui nossa segmentação. 1, 2, 3. Aí, fica melhor. Cuidados pessoais aqui vai ficar com reticência, mas dá para fazer que é cuidados, dá para ver que é cuidados pessoais. E aqui dá pra gente também já voltar lá e ajustar o layout. Eu acho que aqui a gente colocou escuro para ele ficar combinando com o de baixo. E aí eu consigo ajustar aqui minha tabela dinâmica com outra segmentação. Tá bom? Vamos aqui agora. Outra coisa que dá pra gente fazer com tabela dinâmica é a gente inserir o gráfico dinâmico. O gráfico dinâmico é muito bom, porque ele vai funcionar simultaneamente com as segmentações de dados, e aí então você vai conseguir ver os dados de forma rápida, prática, didática. Então vamos inserir aqui nosso gráfico dinâmico, essa tabela. Eu estou analisando aqui se faz sentido esses dados. Eu acho que faz. Se não fizer, depois a gente volta e altera, combinado? Gráfico, vamos ver aqui qual que vai fazer mais sentido. Se é o de coluna, se é o de pizza. O de pizza, o de rosca é bem usual. Vamos de barras. Vamos por de barras, pra gente ver aqui como que vai ficar. Deixa eu dar um ok. Vou fechar aqui. E vamos trabalhar o nosso gráfico.
E vou colocar essa segmentação alinhadinha aqui em cima. Eu quero alinhar essa segmentação, tá ficando bem alinhada. Como que eu faço? Seleciono a primeira segmentação, seguro o Ctrl, seleciono a segunda. Venho aqui, ó, em segmentação. E coloco aqui, ó, alinhar a parte superior. Elas vão ficar alinhadinhas a parte de cima, tá bom? E aqui agora é nosso gráfico. Vou ver ele mais assim. Eu diminuir ele aqui. Beleza? Esses números aqui, eu quero eles sem duas casas após a vírgula para ficar mais visual na planilha. Ah, e uma coisa que eu não falei para vocês, é muito importante na tabela dinâmica. Eu já olhei aqui no gráfico e eu queria ver do maior para o menor. E aí eu não estou visualizando do maior para o menor. E aí o que eu faço? Aqui, ó, clico no botão direito, classificar do maior para o menor. Ok? Quero, Priscila, o inverso, do menor para o maior. Dá para fazer também, do menor para o maior. E aí, o jeito que você achar melhor, que se enquadrar mais para a sua análise atual. Tá aqui meu gráfico. Eu já ajustei a ordem aqui dos meus números. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos entender aqui, selecionado nosso gráfico, quais que são os designs que o próprio Excel me proporciona. Que aqui, ó, ele vai me dando várias opções aqui de design de gráfico. E aí eu posso ir olhando um a um, só eu passar a seta em cima do gráfico, eu já consigo visualizar. E aqui eu só cliquei na setinha porque tem mais outros exemplos de gráfico. E aí eu gosto desse. Ok? Aí aqui o que dá para ajustar no nosso gráfico? Essas linhas aqui, ó. Eu não quero elas, só cliquei em cima delas e vou dar um delete. E aí vamos ver como que vai funcionar o nosso gráfico quando a gente mudar aqui, ó. Olha, cuidados pessoais. Só moradia. E aí ele vai ajustando. Nesse caso aqui eu vou limpar o filtro porque eu quero todos selecionados. E aí aqui eu consigo ver... deixa eu ver aqui. Ele ficou muito estreito, né? Ele tá ficando difícil a visualização. Eu diminuir nosso zoom aqui para ele começar a caber na nossa tela. E para não atrapalhar a visão de vocês. Se eu clicar aqui, ó, com o botão direito, em cima de total de gasto, podia ser em cima de subcategoria, tem essa opção aqui, ó, ocultar botões de campo de valor no gráfico e ocultar todos os botões de campo. Eu vou ocultar todos porque ele para de ocupar espaço. Essa legenda não faz sentido, vou clicar nela e deletar. Ok. E eu acho que esse gráfico de colunas vai ficar melhor para a gente visualizar. O que vocês acham? Vamos tentar alterar aqui o design dele. Eu venho aqui alterar tipo de gráfico. Coloco de coluna e dou um OK. Começou a melhorar, hein? Gostei. E aqui eu vou colocar o inverso. Classificar do maior para o menor. Eu quero ele decrescente. Isso, agora eu já consigo analisar que no mês de abril, o que eu mais gastei foi supermercado. No mês de janeiro, o que eu mais gostei foi supermercado. Em maio foi salão de beleza. E aí aqui eu já consigo fazer uma análise. E aqui se eu quiser ver só dentro de alimentação, eu consigo ver que no mês de maio o que eu mais gastei foi açougue. E aí eu consigo ir brincando aqui com o meu gráfico dinâmico. Legal, né? Deixa eu ver o que mais, pessoal, que dá pra gente trabalhar aqui na tabela dinâmica. Então, só recapitulando aqui, a gente colocou na estrutura que aqui juntos a gente entendeu que era melhor.
inserimos segmentação de dados de categoria, do mês, inserimos nosso gráfico dinâmico. Aqui a gente entendeu que é possível a gente ajustar, igual eu mostrei para vocês, só vamos mostrar novamente aqui no campo de valores. Eu consigo ajustar a fórmula, tá? A soma, mas suponhamos, posso colocar a média, só porque a média aqui não faz sentido pra gente. Eu posso colocar a contagem, ele vai contar a quantidade que está se repetindo. No mês de março, repete só uma vez, e não faz sentido pra gente também. Então, o que faz sentido pra gente aqui é a soma. Então, aqui dá para eu alterar as fórmulas dentro dessa tabela. Aqui o layout, onde a gente trabalha, como que vai ser a estrutura da planilha, como vocês viram, é o que faz mais sentido. Então, hoje, se eu pegar essa subcategoria e mandar ela para colunas aqui, note que, apesar de eu ter destruído a planilha, não faz sentido nenhum para a análise. Fica muito ruim. Então, normalmente você vai conseguir montar uma planilha aí, fazendo teste, e aí nesses testes a gente vai entendendo qual a melhor forma de análise. Então, entendemos os campos aqui, colunas, filtros, linhas e valores. Aqui a gente movimenta para cá. Inserimos nossa segmentação de dados. E inserimos o nosso gráfico dinâmico, que ele vai se ajustando conforme os filtros que a gente vai fazendo aqui na segmentação de dados. Tudo bem? Pessoal, então vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de tabela dinâmica. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like. De novo, vou repetir, não se esqueça de se inscrever no canal Priscila Patês. Todos os dias nós temos vídeo de Excel para você, tá bom? Até mais!